Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sábado de sol, do jeito que o carioca gosta, né? Sem previsão de chuva para esse final de semana, até onde eu vi, né? Vamos com as notícias do Fogão, continua Botafogo, os cachorros latem e a caravana passa. Ritmo frenético de notícias no Botafogo. Vou começar falando sobre as meninas, as gloriosas, né? Que estrearam ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro, jogo duro, né, diante da atual vice-campeã, equipe da Ferroviária de Araraquara, lá na Fonte Luminosa, né, jogando fora de casa. As meninas do Botafogo arrancaram um empate 1-1, na verdade o Botafogo saiu na frente, gol da Natane, né, ou a Nath Febem, e depois sofremos o gol de empate numa cobrança de falta, mas um grande resultado, né, um bom início aí de Brasileirão. Uma outra partida importante da rodada foi o Palmeiras e Flamengo, 3-2 para a equipe paulista. Uma outra boa notícia também para a equipe feminina que acompanha é que o patrocínio da Centrum, né, o multivitamínico que já apoia a equipe profissional do Botafogo, masculina, agora também apoiando as gloriosas, beleza? Galera, uma notícia que chega do Paraguai, mas ainda não é o Oscar Romero. Vou falar dele ainda, calma. É a seguinte, o Guarani, clube do Matias Segovia, o Segovinha, está ameaçando ir à FIFA pelo pagamento do jogador. O Botafogo parece que teria atrasado aí as parcelas de outubro e agora de março, né? Lembrando que o Matias Segovia, né? Segovinha, custou $1,5 milhão, né? O Botafogo parcelou esse pagamento e aí tá com alguma coisa em atraso, certamente algo que o Botafogo vai acertar, não tem sentido, né? Deve ser algum problema aí na comunicação, mas o Botafogo vai acertar e não vai deixar a coisa chegar até a FIFA, né? E muita gente tem perguntado sobre o Segovinha, né? Ele tá lá todo mundo sabe, no RWD Molenbeek, já participou de 2 jogos por lá, né? Passou em branco. De qualquer maneira, tem toda uma adaptação do jogador, a gente sabe que tem também essa questão do futebol europeu, né? São um futebol mais físico, né? Apesar de que o Segovinha, mesmo sendo ali baixinho, né? É um jogador que tem até uma boa estabilidade, né? Vamos ver como é que ele vai sair lá no Molenbeek. Está emprestado, né? Então tem uma expectativa de volta, né, ao Botafogo. Ele não foi negociado de forma definitiva, está emprestado justamente para ganhar uma rodagem. E lembrando também que o Botafogo hoje tem opções, né? Nas pontas, né? Temos grandes jogadores nas pontas, Júnior Santos, Luiz Henrique, próprio Savarino, né? Então o Segovinha acabou perdendo espaço e o Botafogo também viu, né, que ele precisava ganhar mais uma rodagem, né? Um jogador ainda muito novo, beleza? Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Tomara que não chegue até a FIFA, né? Tô sem roteiro aqui, tô olhando no computador, tá? Gente, a Conmebol divulgou o time, né, da rodada da Libertadores. Claro que isso aí é uma coisa mais para engajar, né, para manter os torcedores ali ligados. Teve 2 jogadores do Botafogo escolhidos, né? O Gatito e o Júnior Santos, naturalmente, não poderia ser diferente. Júnior Santos, artilheiro da Libertadores. E um dado interessante, com esses 8 gols que o Júnior Santos fez até aqui, ele já, olha só, ele já igualou ou ultrapassou, peraí que eu vou dar aqui o dado certinho, outros artilheiros de outras edições da Libertadores, da Liberta. Realmente fantástica a marca do Júnior Santos. Peraí, já vou achar aqui e contar em detalhes para vocês, tá? Essa performance do Júnior Santos. Já acho, galera. Calma, sábado de manhã, são 8h10 da manhã. Quem também está fazendo história, tá, no Botafogo é o Fábio Matias, né, o treinador interino, que provavelmente vai jogar aí, vai ser o treinador só até domingo, né, diante do Sampaio Corrêa. Mas é interessante que os números do Fábio Matias colocam ele como o melhor início de um treinador do Botafogo num período de 9 anos, tá? Isso aí é uma notícia do GE, que trouxe esses números. Realmente ótima performance, né, do Fábio Matias. Fábio Matias até agora 6 jogos, 5 vitórias e apenas um empate, mas um empate que valeu muito, né? Empate que nos deu a classificação. Ainda falando de Júnior Santos, teve toda aquela provocação, né,
do Juninho Capixaba, né, pós-jogo, dizendo que o Júnior Santos nem de perto era do mesmo nível de alguns jogadores que ele teve que marcar lá na Europa, né? E aí o Júnior Santos, na dele, mas respondeu muito bem ali nos seus stories, né? Colocou, realmente fiquei muito longe, e botou o raiozinho, né? E uma imagem também do jogo do Nilton Santos. Então é isso, né? O Capixaba era melhor não ter falado nada, né? Porque não adianta tentar diminuir o Júnior Santos, justamente ele, que além de viver um grande momento, né, na temporada, mandou no confronto, né? Definiu o confronto, 3 gols, né, nos 2 jogos, e ainda por cima 2 golaços no Nilton Santos, né? Eu falei aqui ontem também, o gol do Bragantino em Bragança Paulista também foi um golaço, né? Então é isso, galera. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Falar um pouco do Maracanã, né? Eu sei que é um assunto que não diz muito respeito a gente, mas tá esse imbróglio aí. Acabou que parece que realmente Nova Iguaçu e Vasco vão jogar no Maracanã. A dupla Fla-Flu, que vai jogar hoje, né, decidindo uma vaga, tá mais pro Flamengo, depois da vitória de 2-0, né, no sábado passado. A dupla Fla-Flu não queria, né, que o Vasco jogasse no Maracanã. Acabou que houve um acerto ali, e o jogo que tinha chance de ocorrer lá em Volta Redonda vai acontecer também no Maraca. E aí tem um dado interessante. A administração da dupla Fla-Flu, né, a licitação inclusive que vai rolar agora, obriga que, caso não haja ali um conflito de datas, que realmente o Maracanã seja usado por outras equipes, tá? E aí muita gente pergunta, e o Nilton Santos, e o Botafogo, como é que é? Não, o acordo do Botafogo com a Prefeitura do Rio relacionado ao Nilton Santos, o Botafogo é que decide tudo, tá? Então, para quem gosta, né, os haters, adversários, de falar que é aluguel, que o Botafogo não manda nada, né? Ao contrário do Maracanã, que tem essa obrigatoriedade, no Nilton Santos, o Botafogo é que manda. Ano passado, o próprio Vasco jogou no Nilton Santos, mas claro, com a anuência do Botafogo, né? O Vasco pagou uma grana para o Botafogo, né? E as diretorias têm boa relação, né? E aí, naturalmente, houve esse acordo e o Vasco jogou lá sem problemas. Gente, falando em Vasco, vou puxar aqui essa deixa, né? Muita gente anda perguntando do Marlon Freitas, né? Vai para o Vasco, não vai para o Vasco? O interesse é real, né? O Vasco, de fato, tem esse interesse pelo Marlon Freitas. Contactou o Botafogo, enfim. O Textor até disse que o Botafogo não tem interesse nenhum em negociar. As chances do Marlon Freitas hoje ir para o Vasco são pequenas, tá? Não dá para a gente chegar e dizer assim, olha, não vai, né? Até porque o futebol, ele, né, tem... as coisas acontecem de uma forma realmente muito dinâmica, né? Mas as chances que existiam até semana passada diminuíram, considerando que o Botafogo se classificou para a fase de grupos da Libertadores. Então, para o Marlon Freitas abrir mão, né, de jogar uma Libertadores e ir para o Vasco, que não está em nenhuma competição sul-americana, né, já dificulta, né? E outro detalhe, o Marlon Freitas também, de 1-2 semanas para cá, começou a recuperar o espaço dele no time do Botafogo, né? Tem atuado. A gente sabe que o Botafogo tem muitos jogadores ali que ficam naquela posição entre titulares e reservas, mas tipo, que sempre entram, né? E o Marlon Freitas está nesse hall de jogadores importantes. E também a relação do Marlon Freitas com a torcida do Botafogo melhorou muito nos últimos dias, né? Tanto é que a gente até comentou, teve o seu nome gritado, assim como o nome do Marçal, né, do próprio Gatito, jogadores que vinham sendo questionados no início da temporada. Marlon Freitas ali foi muito celebrado pela torcida, né? A torcida do Botafogo que, claro, estava magoada, estava chateada, né? E começou a ver uma resposta desses jogadores que não foram bem, né, na reta final do ano passado. Então, eu acho isso aí tudo muito normal, né? O Textor, no podcast, né, da Botafogo TV, falou um pouco sobre essa questão dos jogadores não poderem sair com as suas famílias, irem passear no shopping, né, dessa birra, digamos assim, que a torcida do Botafogo ficou com alguns jogadores, né? Elegeu alguns vilões ali, que ele ficou até assustado no jogo
que ele veio diante do Cruzeiro, né, a maneira que a torcida do Botafogo estava se comportando. O jogador pegava a bola, né, o Marlon Freitas principalmente, né, pegava a bola no pé e era vaiado, né, e o Textor até falou, pô, quando o torcedor faz isso é como se ele estivesse vestindo a camisa do adversário. Eu acho que isso aí existe um choque um pouco cultural, né, porque o John Textor, por mais que ele seja muito um cara conhecedor de futebol mundial, né, um cara muito inteirado, né, do que ocorre no mundo, querendo ou não, ele é americano, né? Eu tive a oportunidade de ir a alguns jogos de esportes norte-americanos, período que morei lá, futebol americano especialmente, e me chamava a atenção justamente o contrário, porque eu via no futebol americano, né, dando um exemplo, torcedores rivais circulando normalmente com a camisa do seu time, né, e sem ter aquela rivalidade que a gente vê por aqui. Então, assim, são culturas diferentes do esporte, né? Não estou dizendo qual que é mais correta, qual que não é, né? Claro que no mundo ideal é melhor essa convivência mais pacífica. Só que o futebol tem características diferentes, né? Até acredito que na própria Major League Soccer também aconteça isso, pela cultura americana do esporte, né? De no máximo ficar ali uma provocação, uma brincadeira, tal, e não passar muito disso. A gente sabe que o futebol, não só no Brasil, mas como no mundo, na Europa, muito, né? A coisa descamba ali até para violência, né? A reação dos torcedores é diferente. Então, o Textor falou isso. Eu acho que ele está no papel dele de ter se incomodado com essa situação, né? Eu também acho que não é legal quando a torcida fica vaiando muito o próprio time, mas faz parte da nossa cultura isso, né? Faz parte da nossa cultura. Era um protesto ali, naquele momento especificamente, que toda a torcida faria igual, não teria como ser diferente, toda a torcida brasileira, né? Porque o torcedor estava muito machucado e era a forma da gente expressar, né, o nosso descontentamento com aquela reta final, né? Vamos lá, gente, eu sei que 2023 já acabou, eu sei que já postei vídeo aqui 2024, feliz 2024, mas é sempre bom a gente voltar nesse tema, porque não é questão de defender a torcida do Botafogo, é simplesmente entender as diferenças culturais, beleza? Então o Marlon Freitas tá de novo aí de bem, né? Dá para sair no shopping tranquilo, com a família, e acho que aos poucos aí superando, né? Até o Textor falou um pouco disso, ele falou que não chegava a ser uma cicatriz que ficou no torcedor botafoguense, né? Ele comparou ali com um machucado, né? Com um machucado que acaba tornando a gente mais forte, né? E não fica uma marca, né? São maneiras aí de ver o que aconteceu. Pessoal, o grande assunto de ontem, né? Logo cedo, a ESPN trouxe a notícia de que o André Mazzuco está de saída do Botafogo, né? Rumo ao Atlético Paranaense. Lembrando que o Mazzuco é lá do Paraná, é de Curitiba, né? Inclusive eu lembro que quando eu bati um papo com ele, justamente lá em Curitiba, no Hotel Bourbon, né? Quando o Botafogo estava hospedado lá para enfrentar o Atlético Paranaense, o Mazzuco, ali no lobby mesmo do hotel, ele recebeu várias visitas de conhecidos, de amigos, ficou ali um bom tempo conversando, né? Eu até esperei assim para abordar ele, para trocar uma ideia com ele, porque ele estava ali, enfim, o cara que é de lá do Paraná, então naturalmente recebendo ali visitas de pessoas que não viam há algum tempo, né? Só que ele tem um histórico justamente do rival, do Coxa, né? Ele tinha trabalhado no Curitiba, trabalhou também no Paraná Clube aí, que está numa fase bem complicada. Mas enfim, então ele agora recebeu essa proposta do Atlético Paranaense, aceitou, né? E comunicou o Botafogo alguns dias atrás, e aí a gente começa a entender tudo, né? Ontem eu falei aqui da questão dele ter o seu nome gritado no vestiário pelos jogadores, né? Fizeram um bolinho ali em volta dele, naturalmente que aquilo ali já era uma homenagem dos jogadores, cientes da saída do Mazzuco, né? O motivo, a razão dele estar indo para lá é que ele está há 8 anos fora da capital paranaense, né? Então tá, querendo ou não, longe da família, que agora estaria com alguns problemas ali, enfim, de cunho pessoal, familiares, né? E precisando, então, querendo estar próximo, né, da sua família, o que é totalmente entendível, e o Botafogo também entendeu tranquilamente, inclusive abriu mão ali de cobrança de multa, que por contrato o Botafogo poderia, né, requerer uma multa, enfim, nada disso.
o bom relacionamento do Mazuco com o Textor, próprio Tairo, né? Foi tudo resolvido numa conversa, foi compreendido, e com isso o Mazuco permanece no Rio até o final de semana, vai acompanhar, né? Vai fechar esse ciclo aí antes da data FIFA, acompanhar o jogo de domingo diante do Sampaio Corrêa, e o Botafogo naturalmente agora está atrás de um novo diretor, né, executivo aí de futebol, né? A gente tem o Alessandro Brito, né, um pouco abaixo também tem o Carli, né? Qual é que é a pressa do Botafogo de conseguir um novo diretor para o lugar do André Mazuco? Gente, as coisas no Botafogo têm acontecido de um jeito que tem se alinhado, né? Por exemplo, a gente comentou aqui que a própria eliminação do Botafogo das finais do Campeonato Carioca acabaram sendo positivas, né? O Botafogo focou totalmente no duelo que realmente importava contra o Bragantino, do que ter que se preocupar de mandar uma equipe mesclada ou até titular diante de um rival carioca, né? Então a eliminação, né, que fez a gente jogar a Taça Rio, né, pelo segundo ano consecutivo, foi o famoso a males que vem para bem. E agora, com a saída do Mazuco, eu analiso da mesma forma. Primeiro que o Mazuco já tinha um desgaste com o torcedor, tinha um desgaste com o Mazuco e vice-versa, né? A gente lembra até daquele bate-boca recente lá em Saquarema com o torcedor. Enfim, a gente não está aqui, né, no momento julgando quem tem razão, quem não tem. O Mazuco, em alguns momentos, realmente ele foi cobrado, né, sobre ter uma maior celeridade na contratação de jogadores. Mas eu acho que ele sai num bom momento para ele, de dever cumprido, o Botafogo na fase de grupos, né? É óbvio que caiu muito na conta dele, né, isso visto pelo torcedor, né, o nosso insucesso do ano passado, né, porque afinal de contas o Mazuco era o cara ali, o representante, digamos, né, ele junto com o Tairo, mas ele era o representante do Textor no Brasil, né, quando tudo aconteceu, quando teve a entrada do próprio Lúcio Flávio, né, Bruno Lage teve aquele desgaste todo, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Então, assim, é impossível a gente isentar o André Mazuco de culpa, né, já que ele tem um cargo tão importante, ou tinha, né, tão importante à frente do Botafogo no ano passado. Entre mortos e feridos, o Mazuco sempre contou, né, ali com a simpatia, né, com a confiança, melhor dizendo, né, já que a gente está falando de empresa, dá para dizer só simpatia, né, mas com a confiança do Textor, né, do boss. Mas já havia esse desgaste. Torcedor do Botafogo, não dá para dizer que de forma unânime, mas muitos, né, como eu disse, estavam insatisfeitos com o trabalho do Mazuco. O Mazuco, que quando chega ao Botafogo, já chegava de um trabalho não tão bom no Vasco, né? Então, enfim, eu acho que essa saída dele agora, além de ter a questão da data FIFA, né, o Botafogo vai ter até uma folga, né? Vai dar uma folga aí de uns 4, 5 dias para os jogadores. Tem a questão do Botafogo estar em busca do novo treinador. Então, a busca do novo treinador talvez até se encaixe com essa situação. Não estou falando que o Carlos Carvalhal vai ser o novo técnico, mas a gente lembra, a gente falou aqui há 2 semanas, que ele, por exemplo, é um técnico que traz junto com ele, né, tá no pacote Carvalhal, um diretor de futebol. Então, não sei, né, não é informação, mas de repente uma situação dessa até evitaria o desgaste, né, de tipo trazer mais um cara e aí o Mazuco se sentir desprestigiado, algo do tipo, né, que poderia acontecer. Então o Botafogo vai atrás, obviamente, mas claro, eu acho que a prioridade é trazer um novo treinador, né? O Botafogo só vai ter a segunda janela de transferências aí no meio do ano, lá para junho, julho, a gente vai pensar nisso de novo, né? Então, por hora, também não é uma coisa assim fundamental ter esse novo nome, né? O nome do Alexandre Pássaro, né, surgiu ontem, né, cotado, se encaixaria no perfil que o Botafogo busca. O Botafogo quer, basicamente, né, um cara com experiência, de preferência como a Holden da Eagle, né, de multiclubes, né, e também um cara que seja, obviamente, fluente em inglês, se possível tem até mais outro idioma, né, porque, claro, é um cara que vai estar ali na linha de frente de negociações, né, como naturalmente tem o próprio Textor, né? Então, o Alexandre Pássaro surge como um dos nomes, mas não dá para cravar ainda, né, quem que vai ser esse novo diretor, tá? A notícia que chega, o Botafogo teria pelo menos aí uns 3 nomes no radar nesse momento,
para assumir a vaga aí. E o Botafogo nem anunciou ainda oficialmente, né? Provavelmente depois do jogo de domingo é que o Mazzuco ali deve se despedir e aí sim ficar oficialmente, né, a saída dele rumo ao Atlético Paranaense. O Textor, inclusive, deve pedir ajuda para o Michael Gerlinger, que eu falei aqui esses dias, né? Ex-dirigente do Bayern, que agora veio para Igor Holding, para ser um cara assim como se diz, sem uma residência fixa, né? Ele vai ficar ali girando entre Bélgica, Inglaterra, França, Brasil, né? Então o Textor vai utilizar também o Michael Gerlinger para ajudar também nessa escolha, tá? Então vai ter também, ele não vai ter uma sede fixa, tá? O Gerlinger, melhor dizendo, então ele também pode ser um cara aí para dar a opinião, né? No caso do Gerlinger, não tem sede fixa, obviamente. Quem vier para substituir o Mazzuco vai residir no Rio de Janeiro, acho que está bem claro isso, né? Deixa eu especificar aqui, tá? Então é isso aí, um cara com inglês fluente, se possível mais algum outro idioma, né? Além do português, se for um brasileiro, né? E também com experiência em redes multiclubes, tá? Porque justamente ele vai estar ali conectado o tempo todo, né? O cara que vier tem que estar conectado com o Molenbeek, né? Com boa entrada no Lyon, boa entrada no Crystal Palace. Beleza, galera? Vamos lá. Gente, 21 minutos. Vou... Antes de falar do Oscar Romero, eu tô aqui quase João Kleber, né? Para. Vou só dar um dado aqui sobre a Libertadores. Interessante. Por estatística, tá? Por probabilidades, o Botafogo tem 75% de chances de ter no sorteio de segunda-feira à noite, tá? Lá em Luque, no Paraguai, um outro clube brasileiro no grupo. É muita chance, tá? 75%, também conhecido como 3/4 de chance, e apenas 25% de não ter nenhum brasileiro no grupo. Depende do modo que você vê, é claro que a gente sabe, tem equipes muito fortes, né? Brasileiras, né? Hoje os brasileiros têm dominado a Taça Libertadores nos últimos anos, né? Até pelo poderio econômico também do futebol brasileiro em relação a outras economias, né? Então esse lado não é tão interessante. Mas por outro lado, para o torcedor botafoguense, assim como foi o confronto lá, a invasão à Bragança Paulista, fica também a possibilidade do torcedor ver um jogo, digamos, do Botafogo pegar o Atlético está no pote 2, né? Ir à Arena MRV, né? Enquanto se fosse um jogo, sei lá, em Arequipa, fica muito mais caro para o torcedor ir, né? Então, essa possibilidade aí é grande, 75% de possibilidades do Fogão pegar um brasileiro já nessa fase de grupos, tá? O sorteio vai ter transmissão na ESPN 8 da noite, começa 8 da noite, o sorteio acho que começa 8h30, transmissão da ESPN, estaremos todos ligados, né? Atentos aí para ver qual vai ser o grupo do Botafogo, né? E que técnico o Botafogo vai ter, né? Gente, vou fechar aqui então falando do Oscar Romero, tá? O empresário do jogador, tá? Deixa eu até dar o crédito aqui certinho, que é sempre importante. O representante do jogador, o senhor Regis Marques, tá? Ele falou à Rádio Uno, lá do Paraguai, de que o Oscar Romero vai finalmente chegar no Botafogo na segunda-feira. Não ficou claro ali se ele chega na segunda-feira ou se ele viaja na segunda e chega terça, tá? Mas, enfim, ele vai cumprir, né, aquele protocolo que a gente já conhece de exames médicos, estando tudo ok, né, com o jogador de 31 anos, ele assina com o Fogão e aí é inscrito, tá? Porque até o final de março, o prazo final, é inscrito para jogar a fase de grupos da Libertadores. Então muita gente aí perguntando, ele estava lá na Turquia e tem todo um trâmite burocrático, ele não chegou ainda, existia a expectativa dele chegar essa semana que passou, mas tem todo um trâmite burocrático para que ele chegue ao Brasil já com tudo certo, né, em relação a visto de trabalho, né? Então um jogador que nunca atuou no futebol brasileiro, teve há pouco tempo atrás no Boca Juniors, né, da Argentina, e o seu último clube foi lá na Turquia, enfim, então ele chega provavelmente na segunda, né, entre segunda e terça, vamos botar assim para não errar, né, e a informação é justamente essa do senhor Regis Marques. Beleza, galera? Mais um detalhe, o contrato dele vai ser até o final do ano, tá, com uma cláusula, uma possibilidade
de renovação por mais um ano. O jogador de 31 anos, paraguaio, né, que vem ali para ser um reserva do Eduardo, quem sabe até fazer um revezamento com o Eduardo durante a temporada 2024. Galera, deixe seu like, comenta aí embaixo, né, o que você achou da saída do Mazzuco? Foi uma boa para o Botafogo? Não foi uma boa? Mais uma mudança? O Botafogo sem técnico, sem diretor de futebol, né? Mas eu acho realmente, minha opinião é que as coisas se encaixaram no momento certo. O Mazzuco sai também no momento positivo para ele, né? E que vem aí um diretor realmente capacitado, né, para assumir, quem sabe, até como eu disse, alguém ligado a um técnico específico. A gente imaginar aí o que já era o sonho desde o ano passado, né, com o Castro, de um trabalho ali a médio e longo prazo, que é o que o John Textor deseja, beleza? Galera, pra cima, fogão, grande final de semana aí pra todos. Amanhã tem jogo, né, mas tamo tranquilo, relaxado. Fim de semana ótimo, de muita paz aí pra todos nós botafoguenses. Abraço!